E aí, galera do Sport Like, estamos aqui mais uma vez agora para falar da conquista do Flamengo, o pentacampeonato da Copa do Brasil. Flamengo foi até BH e venceu a partida dentro da Arena MRV, a Arena do Galo. A Arena do Galo que já tem 2 anos e conheceu a sua primeira final. E quem conquistou o título da Copa do Brasil foi o Flamengo. Flamengo que trata o Atlético Mineiro de freguês, que toda vez que o Atlético joga com o Flamengo, a única vez foi numa própria Copa do Brasil que eles conseguiram reverter a partida, mas não foram campeões. E o Flamengo, sempre quando tem decisão com o Galo, sempre se dá melhor em cima dos atleticanos. Mas eu vou trazer para vocês aqui as análises, as críticas e os elogios aqui dos 3 maiores comentaristas da internet hoje em dia que fala do Flamengo. Um é o Renato Maurício Prado, que solta os cachorros, mas está muito feliz. O outro é o João Guilherme, que fala muito bem também. E por último aí o Mauro César Pereira, que é sempre polêmico, faz as análises da melhor maneira possível. E eu queria que vocês acompanhassem aqui no canal Sport Like. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Aproveite e se inscreva no canal para sempre receber as melhores informações do seu time do coração. Forte abraço e até a próxima. E vamos lá para essa análise que tá muito legal. Que beleza, que grande conquista, que grande jogo, né? Um jogo emocionante, né? Em que o Flamengo, mesmo defendendo a maior parte do tempo, foi muito melhor do que o Atlético Mineiro. Muito melhor que o Atlético Mineiro. Impressionante. Eu estava fazendo aqui uma relação de chances claras perdidas pelo Flamengo e eu cheguei facilmente a 10 chances. Uma delas foi o gol. Gerson com 2 minutos, o Everson defendeu de ombro, Arrasca de cabeça, um lance que o Wesley cruza da linha de fundo, o Arrasca cabeceia no contrapé do Everson, mas a bola sai. Everton Araújo chutando uma bola que obrigou o Everson a botar para escanteio, isso tudo no primeiro tempo. No segundo tempo, BH 2 vezes na cara do goleiro. Michael perdendo mais uma na cara do goleiro. Alexandro chutando também de frente para o goleiro. O Plata perdeu mais uma outra chance de cabeça. Finalmente o gol do Plata. E depois do gol do Plata ainda teve uma bola do Wesley, que também chegou cara a cara com o Everson, mas chutou em cima do goleiro. Foi um massacre. Não foi daqueles massacres tradicionais que a gente conhece, de ver um time em cima do outro o tempo todo. Pelo contrário, desse jogo, a maior parte, quem esteve no ataque, a maior parte, foi o Atlético Mineiro. O Milito mandou o time para frente de qualquer maneira e depois, no segundo tempo, desandou a empilhar atacante para ver se conseguia fazer pelo menos um gol para ter esperança na partida. Ele precisava de 2 para levar para os pênaltis. Mas, olha, de uma maneira geral, tirando uma bola que o Allan Kardec perdeu, deu uma furada na pequena área, no lance exatamente anterior ao gol do Plata, não houve nenhuma chance cristalina de gol. O Rossi pegou umas 3 bolas em chutes do Hulk, 2 de falta, uma chutada cruzada meio sem ângulo que ele botou para escanteio, e teve aquela bobeada, mega blaster da bobeada, entre o Rossi e o Pulgar, que a bola sobrou para o Pedrinho, para o Paulinho, perdão, e o Paulinho chutou, mas o Rossi acabou defendendo. Então, e o Flamengo não. O Flamengo, toda vez que ia, era uma chance atrás da outra, uma chance atrás da outra. O Felipe Luiz, cara, eu estou cada vez mais encantado com o trabalho do Felipe Luiz. O Felipe Luiz hoje armou um time diferente do que ele tinha armado no primeiro jogo, em que ele jogou com 3 atacantes. Ele saiu no 4-4-2, com o Gerson mais pela direita, mas jogando também no meio-campo. Teve ótimas chances, jogou um pouco mais atrás, marcava de vez em quando a saída de bola do Atlético, mas não era toda vez que marcava. E criou oportunidades, 3 oportunidades claras no primeiro tempo, contra nenhuma oportunidade clara do Atlético Mineiro na etapa inicial. No segundo tempo, ele aí teve uma atacada de gênio. Ele que já tinha armado bem o time, ele teve uma atacada de gênio, ele tirou o Gabigol, cara, e botou o Bruno Henrique. Quando eu ouvi, no final do primeiro tempo, Bruno Henrique já está aquecendo, o que eu e todos os mortais pensamos, vai entrar no lugar do Michael. Michael estava brigando muito, tá, mas não estava fazendo uma partida brilhante. Não. Ele vai e tira o Gabriel. Gente, tem que ser um técnico com muita convicção e com muita fé no seu taco para fazer uma coisa dessa.
Por quê? O Gabriel estava jogando bem no primeiro tempo? Não, jogou mal no primeiro tempo. Mas é o Gabriel, que tinha acabado de fazer 2 gols e participado de mais um na vitória por 3-1 no Maracanã. Então, num jogo em que você está sendo pressionado, que você precisa fazer um golzinho, achar um golzinho, você tirar o cara que faz gol nessas finais, você corre o risco de não dar certo. E se não desse certo, ele ia levar muita porrada. Porque ia todo mundo dizer, porra, o cara renasceu no último jogo. Fez 2 gols e participou do terceiro. Jogou no primeiro tempo apagado, é verdade. Mas no segundo ele ainda poderia fazer. E ele vai e tira o Bruno Henrique. Quando tirou o Bruno Henrique, não, tira o Gabriel, ele bota o Bruno Henrique. Quando ele fez essa substituição, ele matou o Atlético Mineiro. Porque o Gabriel não tinha condições de armar os contra-ataques e de ganhar na corrida dos adversários, como o Bruno Henrique fez. O Bruno Henrique deu ao Flamengo, no segundo tempo, a válvula de escape que o time precisava para colocar o Atlético Mineiro em risco. Porque até então o Atlético Mineiro atacava. Não tinha grande chance. Chute do Hulk, tá? Chute do Gustavo Scarpa, tá? Mas tudo parava na mão do Rossi. O Flamengo até teve, repito, o Flamengo teve 3 boas chances de gol no primeiro tempo. Uma com o Gerson logo de cara, a outra cabeçada do Arrascaeta e a terceira do Everton Araújo. As 3 melhores chances de gol do Flamengo no primeiro tempo foram do Flamengo. As 3 melhores chances do jogo no primeiro tempo foram do Flamengo. Então, o normal ali seria dizer, olha, vamos manter ou vamos trocar um 6 por meia dúzia. Tiramos o Michel e botamos o Bruno Henrique. Não. Aí que você vê o técnico que faz a diferença. O técnico que ganha jogo. Ele vai lá e saca o Gabriel e bota o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique se torna o grande articulador de jogadas de ataque do Flamengo. Inclusive do gol do Plata, que é um passe dele brilhante para o Plata, que o Plata faz uma jogadaça. Se livra do zagueiro, entra diante do goleiro. O Flamengo já tinha entrado diante do goleiro umas 4 ou 5 vezes antes disso. Em todas eles acabaram parando no Everson. Depois ele vai, deixa o Everson sair, mete a cavadinha por cobertura, gol do Flamengo, título. Ali acabou. Teve aquelas cenas lamentáveis de porradaria, aquelas coisas que a Arena MRV devia ficar fechada por 6 meses. Mas, enfim, não interessa, a verdade é que com aquele jogo, com aquele gol, acabou a brincadeira. Já estava acabado, já tinha quase 40 minutos e o Atlético não tinha feito gol nenhum. Se aquela bola do Allan Kardec não tivesse sido furada, ele tivesse feito gol, os minutos finais iam ser dramáticos, talvez. Mas não só não fez, como levou o gol. Então, acabou. Teve a selvageria toda, que eu espero que tenha punições, e o resto o Flamengo administrou. Mas teve uma segunda jogada genial do Felipe Luiz. A primeira foi botar o Bruno Henrique. Aliás, a primeira foi armar o Flamengo como ele armou. Ele armou o Flamengo diferente do primeiro jogo e ele teve as melhores chances para marcar no primeiro tempo. No primeiro tempo que o Atlético teve muito mais posse de bola. Ele aí, não satisfeito com isso, ele troca o Bruno Henrique, bota o Bruno Henrique no lugar do Gabriel e começa a armar os contra-ataques. Mas, além disso, na hora que o Milito mete o Kardec e mete mais jogadores de ataque, ele vai e puxa o Fabrício Bruno. E coloca o Fabrício Bruno. E aí, meus amigos, aí acabou toda e qualquer chance do Atlético. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver com quantos minutos entrou o Fabrício Bruno. Não sei se eu tenho aqui exatamente isso aqui. Vou procurar no... E antes ele tira o Léo Pereira e bota o Davi Luiz, porque o Davi Luiz machucou. Não, ele antes bota o Fabrício Bruno. Ele bota o Fabrício Bruno no lugar do Arrascaeta. Outra substituição ousada. A gente sabe que o Arrascaeta está baleado, mas o Arrascaeta tinha feito um bom primeiro tempo. Estava cansado no segundo, era claro isso. Mas quando você diz assim, saca o Arrascaeta e mete o Fabrício, ele estava novamente misturando o Jorge Jesus com o Diego Simeone. E aí, com a linha de 5, com os 3 zagueiros centrais, acabou a alegria do Atlético. Acabou a alegria do Atlético. O Atlético passou a tentar chute de longe, cruzamento sobre a área. E os zagueiros do Flamengo se fartaram de tirar de cabeça. Teve só esse lance que o Allan Kardec furou dentro da pequena área. O resto não teve nenhuma jogada assim, de grandíssimo perigo para o gol do Flamengo. Então, essa foi a terceira jogada de mestre dele. Tirar o Arrasca, que já estava cansado, e botar o Fabrício Bruno
fechar de vez a casinha sem abrir mão dos contra-ataques. Porque, por exemplo, lá no jogo contra o Corinthians, quando ele teve o Bruno Henrique expulso, ele tirou o Gabigol e botou o Fabrício Bruno também. Uma jogada de mestre, que garantiu o empate em 0-0 e a classificação do Flamengo. Mas dessa vez, ele ficou com os 11 jogadores. Então ele tirou o Arrasca e botou o Fabrício Bruno. O time fechou na defesa e continuou saindo em contra-ataque. O Gerson veio um pouco mais para dentro e começou a armar a jogada de contra-ataque com o Bruno Henrique e com o próprio Michael. Então, olha, mais uma vez o Felipe Luiz dá uma prova assim, de ser diferente, cara. É impossível não acreditar que o Felipe Luiz vai ser um grandíssimo treinador. Dia 10 de novembro de 2024. A Arena MRV, no seu segundo ano de vida, conheceu o seu primeiro campeão. E para desespero dos donos da casa, o Clube Atlético Mineiro. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu conheço muito bem a torcida do Atlético. Eu já narrei grandes momentos do Atlético. Sou tratado com muito carinho pela torcida atleticana, assim como sou tratado com muito carinho pela torcida do Flamengo e já narrei grandes momentos do Flamengo. Ou seja, eu tenho uma identificação muito grande com os dois times, Atlético e Flamengo. E eu afirmo para vocês com toda a certeza e conhecimento de causa. A pior coisa que poderia ter acontecido para o Atlético e os atleticanos e atleticanas é ver o Flamengo campeão na Arena MRV. O Flamengo é o primeiro time a levantar uma taça nesse estádio que tem uma história que ainda está começando, mas está registrado. O primeiro campeão da Arena MRV é o Flamengo. E com todo mérito, né, gente? Com todo mérito. Cá entre nós, foi um show. Se você juntar as duas partidas, 3-1 no Maracanã e 1-0 hoje aqui, ó, na Arena MRV, o Flamengo sobrou na turma. Hein? Sobrou na turma. No Maracanã, deitou e rolou. O gol do Allan Kardec deu uma esperança ao Atlético. E hoje, sinceramente, o Atlético veio para cima, como já se imaginava, em casa, né, com o apoio da torcida, precisando tirar uma diferença grande. Mas, olha, o Atlético esbarrou numa equipe muito consistente, muito bem arrumada, muito bem plantada em campo e com um esquema muito bem montado. Nós temos vários pontos para destacar aqui nessa live. E o Flamengo, merecidamente, é pentacampeão da Copa do Brasil. Ele iguala o Grêmio, que tem 5 títulos, e está a 1 do Cruzeiro, que vai ser falado aqui nessa live também, hein? O Cruzeiro será assunto aqui, porque o Cruzeiro apareceu no noticiário, uma situação que ainda deixa mais incomodada ainda os atleticanos. Mas o Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil, é um time que, no geral, é o maior time brasileiro da Copa do Brasil, é aquele que mais vezes chegou a finais. O Flamengo chegou nas 3 últimas finais, ganhou do Corinthians em 22, perdeu para o São Paulo ano passado e ganhou do Atlético Mineiro esse ano. E pela segunda vez na sua história, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil fora de casa. Ganhou em 90 contra o Goiás jogando fora. Depois, 2006, foi campeão no Maracanã. 2013, campeão no Maracanã. 2022, no Maracanã. Esse ano, a primeira vez, o Flamengo campeão fora de casa. Salve, pessoal! Finalmente começamos aqui a nossa live. Demos um tempo, porque esperar, né? A premiação, a entrega do troféu. A galera gosta de acompanhar a entrega do troféu. Um negócio meio patético, né? O Flamengo recebendo o troféu e, ao fundo, o sistema de som da Arena MRV tocando o hino do vice-campeão. Uma coisa muito constrangedora. Que coisa pequena, que espetáculo lastimável daqueles torcedores do Atlético. Esse hino no final. Perdeu de novo o Galo para o Flamengo, mais uma vez. Perde de novo, perdeu em 2002 no Jogo do Inferno, perdeu
agora essa final de forma categórica, perdeu a final de 80, foi eliminado em 81, brigando com o juiz, e ficam choramingando até hoje, perderam 87, perderam 2 vezes 3-1 na campanha do Flamengo de campeão, uma delas no Mineirão, com o gol olímpico do Pet na campanha do título de 2009. São tantas derrotas do Atlético do Flamengo em jogos que geraram o título de alguma forma, né, na final, ou no caminho do título, que essa é uma rotina, né? Agora vai botar a culpa em quem? No Klaus? Quem vai ser o culpado dessa vez? E que coisa ridícula, né? Aquele pessoal querendo invadir o campo, vários ali querendo. Que coisa mais provinciana. É realmente patético, é a palavra que se enquadra. E o Flamengo foi muito bem, exceto pelos gols perdidos, é impressionante. Não tem técnico que resolva isso, cara. Como se perdeu o gol. Mas é um campeão inquestionável. O Flamengo errou ao priorizar a Copa do Brasil em detrimento do brasileiro. Continuo achando isso. Poderia até avançar na Copa do Brasil sem abandonar o brasileiro. Teria condições para tal, mas cometeu esse erro. Por outro lado, estabelecendo esse objetivo velado, sem assumi-lo publicamente, eliminou o Palmeiras, eliminou o Bahia, né, que é um time que tem bons jogadores, o Grupo City e tal, e estava mais bem colocado no campeonato quando o Flamengo enfrentou. Eliminou o Corinthians, vencendo, se classificando com jogador a menos desde os 27 minutos, né, e supera o Atlético com 4-1 de placar agregado, que foi baixo, né? O Everson, que foi mal no Rio de Janeiro, fez uma atuação excelente, com ótimas intervenções e muito gol perdido, né? Muito gol perdido, muita bola fácil. Michael, Bruno Henrique, Alex, tudo perdeu gol. Segundo tempo foi uma farra e o Flamengo se consagra 5 vezes campeão da Copa do Brasil de forma para lá de categórica e inquestionável. Não me venham dizer que o título, que a temporada é péssima. Não, a temporada seria melhor se, além de campeão, o Flamengo chegasse pelo menos a uma semifinal de Libertadores, superando o Peñarol, que era uma obrigação naquele contexto, em que pesa a camisa pesada, a tradição do clube uruguaio. O Flamengo com um time muito melhor, não fez nenhum gol no Peñarol. Então, chegar à semifinal, pelo menos, era uma quase obrigação. Então, não chegou na semifinal sequer. Isso, evidentemente, mancha a passagem do Flamengo por essa Libertadores. Aí, a passagem toda ela com o Tite foi um desastre. E o Tite tem muita responsabilidade, evidentemente. No Brasileiro, o Flamengo deixou de brigar pelo título depois de fazer a segunda melhor campanha do primeiro turno, ficando ali colado no Botafogo, e liderava quando pôs reservas contra o São Paulo, no erro crasso de estratégia para a temporada. Então seria melhor se o Flamengo estivesse hoje também brigando pelo título brasileiro, mesmo que eu perdesse, mas brigando até o final. Então, como não conseguiu isso até agora, não sei que haja uma reviravolta na reta final do campeonato, o Flamengo deixa a desejar na temporada. Mas o título é um título relevante, é um título de campeão de âmbito nacional. O Flamengo chega a 3 finais seguidas, ganhou uma, perdeu no ano passado numa crise danada lá com o Sampaoli, elenco, jogador agredido, tudo que aconteceu, jogadores brigando, inclusive no treino, tudo isso houve no ano passado naquela campanha, e agora levanta o título pela 5ª vez na sua história. São 5 títulos e 5 vice-campeonatos da Copa do Brasil. O Flamengo é o time que mais frequenta as finais dessa competição e dessa vez de forma acachapante. Como eu disse, o Gabriel falou algumas bobagens na saída de campo, mas falou uma coisa certa. Uma coisa que só ele fez hoje de certo. Uma coisa ele fez de certo. Um adversário, não um rival. O Atlético é rival do Flamengo, o Flamengo não vê o Atlético como rival. É apenas um adversário da vez. E o Flamengo, de novo, superou o Atlético. Uma rotina nos confrontos do Flamengo contra esse adversário, cuja torcida adora gritar, cantar, que odeia o Flamengo. Pois é, então agora tem que aturar o Flamengo, primeiro time a ganhar um título na Arena MRV, o novo, ainda novinho, estádio do Galo. Paciência, coisas da vida, né? Vamos botar a culpa em quem agora, hein? Reclamar da arbitragem, reclamar de quê? De que eles vão reclamar? Parar com isso, né? Tem que evoluir um pouquinho, amadurecer e ter uma postura de time grande e não ficar nessa bobagem. Não combina com um time que tem torcida, tem história, tem título sul-americano, tem título brasileiro, tem título da Copa do Brasil, né? E que gente, tem um investimento, tem bons jogadores, tem um pensamento um pouco mais, né? Mais avançado.